dia, povo lindo. Espero que estejam todos bem. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, na verdade, qual é o projeto de Deus para a igreja, para Israel, né? Com tudo isso que ele fez, com tudo isso que ele criou. Qual seria o projeto de Deus para tudo isso, né? Será que Israel é o mesmo que a igreja? O projeto que ele tem para Israel é o mesmo projeto que ele tem para a igreja? E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso hoje, agora pela manhã, né? Eu já queria então entrar aqui no nosso escopo da aula. Então, quais são os planos de Deus de Israel, para Israel e a igreja? Lembrando só que quero louvar a Deus aí pela vida de todos que entregaram seus trabalhos, glória a Deus por isso. Daqui a pouco eu já vou emitir o gabarito aqui para vocês. E eu quero só lembrar vocês o seguinte: essa questão dos trabalhos em si, nada mais é do que você ter acesso a essa matéria e firmar na sua mente o que você está aprendendo. Todas as vezes que você responde uma questão, todas as vezes que você manda as suas respostas, é sinônimo que você leu, é sinônimo que você está se aprimorando nisso. Então, assim, faça, independente do seu grau ministerial, faça, né? Entenda, porque não vai ser uma nem duas, não serão uma nem duas pessoas que no dia de amanhã vão te perguntar acerca disso. Aí quando te perguntarem, você vai saber responder? Eu já estudei sobre isso, mais ou menos, e a gente falou a semana passada a importância que é isso, né? Se o Apocalipse é o livro da revelação, e se a revelação foi revelada na palavra, e nós temos obrigação de ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, então entenda um pouco mais sobre isso. Você pode até divergir de algumas coisas que a gente tem aqui, você pode até divergir talvez da ideia que nós temos sobre o pré-tribulacionismo, pós, mid-tribulacionismo, meso, o pré-milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo, que a gente vai ver no decorrer do curso. Mas assim, vai acontecer, tá lá. Então assim, ao invés de você ter medo e desconhecimento, eu peço encarecidamente a você, entenda que cada vez que você exercita isso, cada vez que você lê os slides, você assiste essa aula novamente, você vai colocando na sua mente algum conteúdo que é de Deus para sua vida, né? Para você ficar mais tranquilo, porque a pior coisa que tem é quando a gente fica intranquilo com alguma coisa, não sei o que vai acontecer. Como não sabe? Não sabe porque falta conhecimento, né? E Deus já tinha falado isso lá para o profeta Osés, que o povo sempre vai perecer por falta de conhecimento. Então, tenha conhecimento do que você está aprendendo para a gente poder caminhar. Então, todas as aulas eu estou deixando aqui 2, 3, 4, 5 perguntas. Não são nem um bicho de 7 cabeças, são perguntas simples de você resolver, de solucionar. Mas é importante que você saiba que isso não é um castigo. Não é porque eu não tenho o que fazer, então, aliás, muito pelo contrário. Eu gasto tempo com essa aula. Eu gasto tempo para produzir o conteúdo, eu gasto tempo para poder fazer as perguntas, para responder as perguntas. Então, assim, valorize esse tempo precioso, que se para mim é valoroso, para você também é. Então, entre nesse contexto aí, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, mas, assim, entra nesse contexto, para a gente poder, sabe, eu quero chegar no final aqui e ver todas aquelas perguntas que vocês fizeram lá no começo, no primeiro dia de aula, que está registrado, se elas foram não respondidas por força do curso. Eu tenho certeza que vão ser, tá bom? Então, só essa explanação inicial aqui, e já vou só dar uma última olhada aqui, quem chegou, para a gente já iniciar os planos de Deus para Israel e a igreja. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, tem mais gente que chegou. O Nito, já falei. A Grazi, bom dia. Ana Carolina, bom dia, minha filha, seja bem-vinda. Daniel Visconde também já está aqui. A Neide, bom dia. Fabrícia, Verônica, Bárbara, show de bola. Tem bastante gente já aqui, a gente já pode começar. Perfeito. E se você tem alguma questão aí, alguma dúvida, alguma coisa do gênero, você pode ir deixando aqui, né? Vai deixando aqui, que é bênção de Deus. A gente talvez vá respondendo no curso da aula, vai interagindo. Eu vou parando aqui no meio e vou olhando aqui as suas perguntas, ok? Vamos lá, então? Bem, hoje, então, nós vamos falar sobre os planos e projetos de Deus. Enfim, é notório que Deus sempre teve um plano para Israel. A gente não pode se desvencilhar que Deus sempre pensou em Israel. Deus elegeu esse povo como um povo
querido, como um povo abençoado, fez promessas, não gastou, não economizou, não foi só um auxílio emergencial de R$ 600 que ele dava para o povo, não. Deus sempre fez grandes promessas para Israel. E hoje eu queria muito que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo, porque tem bastante texto para a gente poder trabalhar. O primeiro deles a gente pode ver essas eleições lá no livro de Deuteronômio. Vamos ler comigo? Vai lá em Deuteronômio 7 e a gente vai começar a ver como Deus já trabalhou isso no nosso meio, por meio do povo dele, escolhido, o povo de Israel, lá no Velho Testamento. Então 7, 6 a 8 diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que o de todos os outros povos, pois vós eres menores menor em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Olha só. Então a gente começa a ver aqui que nós temos uma eleição vinda por parte de Deus, né? O povo entregando ali para Moisés isso. E Moisés repete isso. Se nós formos lá no capítulo 14, versículo 2, Moisés diz de novo: porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu povo próprio. Então, há sim uma eleição muito forte, e esse amor que Deus tem por Israel não é um mero amor, é um amor eterno, que sempre buscou resgatar, e ainda você vai ver que busca resgatar esse povo, a estar perto desse povo, porque é um povo eleito de Deus e não tem o que fazer, né? Se a gente for dar um pulinho lá no Novo Testamento, lá em Romanos 11, 29, a gente vai ter também Paulo falando sobre isso. Então é uma das coisas que a gente não pode se desvencilhar, é saber que Israel é o povo escolhido de Deus, né? Tá lá, Paulo diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, tudo que Deus falou no Velho Testamento, lá acerca de Israel, é sem arrependimento. Deus não se arrepende da vocação de ter eleito esse povo, né? Então é importante a gente saber isso. Um outro ponto muito interessante da gente poder lidar, e continuando com isso, é entendendo que Deus sempre amou Israel. E isso não vai sair de perto de Deus, porque Paulo fala isso lá em Romanos 11, 29. E se a gente der um pulinho lá em Jeremias 31, 3, você vai ver comigo que a única forma, primeiro a gente vê essa questão da eleição de novo, 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Falando com Israel. E a única maneira, é interessante isso, o autor que eu tenho pesquisado para poder ministrar essas aulas para vocês, ele diz o seguinte, aliás, eu vou até recomendar já esse livro aqui, ó. Livro do Walter Brunelli, é um curso de teologia. Não sei se você consegue ver bem aí. Esse curso de teologia tem nos dado aí uma base muito boa para poder fazer esse curso, mais alguns livros do João Caetano, mais alguns outros livros que eu tenho de questões de Novo Testamento, enfim. Mas a única forma, a única maneira de Deus revogar essa eleição, Jeremias fala lá em 31, 35, 37, que diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizerem, diz o Senhor. Ou seja, é impossível Deus revogar essa eleição que tem com Israel, né?
a gente vê esse desejo muito forte da parte de Deus de não ter revogado essa questão, esse amor incondicional que ele tem pelo seu povo, por Israel, né? Ele começa então, ele chama Abraão e prepara para um fim desejado. Ele começa a dividir, se você vê, o povo de Israel, ele vem, e é importante a gente participar dessa introdução de Velho Testamento, para a gente entender qual é a diferença de Deus no Apocalipse para a igreja e para Israel, né? Dentro da versão e da visão espiritual e teológica que nós temos, nós vamos ver que nós temos uma diferenciação muito grande acerca disso, né? Não dá para colocar todo mundo dentro de um caldeirão, mexer e falar isso é para o Apocalipse, é para todos vocês. Não. Existem aí, a cada um, as suas características. Então a gente começa a ver que o povo judeu pode ser dividido em chamado de Abraão. Deus começa um trabalho de promessa com o chamado de Abraão. Aí ele cria o patriarcado, né? Os filhos de Abraão, né? Vem Isaac, depois vem Jacó, que se torna Israel, tem 12 filhos, esses 12 filhos criam-se as 12 tribos, e aí dessas 12 tribos, alguns falam em 13 tribos, alguns falam... Você sabe me dizer por quê? Que não são só 12, são 13. A gente precisa entender um pouco isso. A gente tem que lembrar também que José, como estava no Egito, não recebeu tribo, mas quem recebeu foram os seus filhos, que foram em tese, não eu digo adotados, mas colocados como sucessores de José. E aí então Manassés e Efraim recebem tribo. Então José não tem essa tribo e Manassés e Efraim acabam recebendo. Enfim, como os levitas não tinham direito à terra, então ficou 12 do mesmo jeito. Bom, enfim, vamos passar isso aqui. Aí crescem as tribos no Egito, né? Aí vamos indo. O êxodo e a chegada à terra de Canaã. Depois a gente passa pelo período dos reis. E no período dos reis, lá na frente, a gente tem a divisão do Reino do Norte, com a capital Samaria, e Reino do Sul com a capital Judá, né? Jeroboão e Roboão, aquela história toda depois da morte de Salomão, que a gente vai trabalhar com o tempo. Depois a gente tem um período dos profetas, aonde então o povo de Deus é cativeiro, fica cativo aos babilônios, lá em torno de 586 a.C., onde há aí a destruição do templo, e com tudo isso, os judeus, então, os hebreus são pulverizados, né? Aí começa uma grande dispersão, né, por esse povo. E, ao final, a chegada do Messias, né? Que infelizmente foi rejeitado pelos judeus, e aí perderam então essa essência de ter aí a promessa cumprida neles, porque realmente Deus queria cumprir a promessa neles, né? Enfim, a gente tem que pensar que todos os discursos escatológicos em Jesus, eles seriam o quê? Teriam que ser recebidos, ou deveriam ser recebidos por quem? Pelos judeus, né? Jesus não veio, o texto de João capítulo 1, versículo 11, deixa muito claro isso. Jesus não veio para todos. O texto diz assim, que Jesus veio para os seus, ok? Então esse primeiro item deixa muito claro qual era a promessa de Deus. Ele veio para os judeus. Mas como os judeus o rejeitaram, aí então todos o quanto o aceitaram foram feitos filhos de Deus, né? Então a promessa se estendeu aí de uma forma grandiosa depois dessa rejeição por parte dos judeus, né? O Sermão do Monte, lá, todos aqueles ensinamentos, tudo isso era focado nos judeus, mas como eles rejeitaram, então o povo recebeu isso, né? Graças a Deus por isso nós somos aí eleitos como cordeiros. Paulo diz até como herdeiros mesmo, né? De Cristo Jesus, da promessa de Cristo Jesus, né? E é importante a gente começar a entender também, escatologicamente, a divisão de Israel para a igreja, quando a gente já inicia esse texto lá em 1 Tessalonicenses. Vamos comigo lá? 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Quando Paulo começa a falar com a igreja de Tessalônica, que a igreja de Tessalônica estava vivendo uma apostasia com relação a essa questão de escatologia. Tinham falsos profetas ensinando coisas que estavam levando eles meio à loucura, né? Então, o que acontece? Paulo, então, começa a fazer ali uma explanação acerca do que seria, do que ele recebeu de Cristo, acerca do que seria.
E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante a gente interpretar esse texto. Esse texto é muito interpretado para fundamentar a questão dos pré-tribulacionistas, a visão e o entendimento pré-tribulacionista. O pré-tribulacionismo, ele é forjado, e a gente vai tratar isso talvez já, não sei se na próxima aula, mas o pré-tribulacionismo ele está forjado aonde? Está forjado na questão do arrebatamento da igreja antes da tribulação, né? Então, esse texto nos deixa muito claro quando Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira. E quando que vem a ira? Quando acontecerá o Apocalipse. Quando Deus abrirá os selos, derramar das suas taças, tocar das suas trombetas, essa será o derramar da ira de Deus. E a ira vai ser para quem? E aí a gente já começa a entrar no conceito dessa aula. A ira não será para a igreja, não será para nós que fomos resgatados por Cristo Jesus. A ira será para os judeus que o rejeitaram. Então Deus não tem nada contra a igreja, mas a sua ira ela vai se dar contra aqueles que rejeitaram o Messias. Então, dentro desse contexto, essa ira vai ser o quê? Para um aprendizado dos judeus, para um arrependimento dos judeus, para que eles estejam também, durante a tribulação, sendo tocados, convertidos e salvos. Porque Deus não quer matar o seu povo. Deus não quer destruir o seu povo. Deus quer realmente que o seu povo seja salvo, seja liberto, seja transformado. E dentro dessa transformação, dentro dessa libertação, ele criou alguns meios, alguns métodos, né? Se a gente lembrar, por exemplo, que por força de murmuração, o povo dele ficou 40 anos no deserto para poder chegar à Terra Prometida, a promessa não chegou para aquela geração, só para a geração vindoura. Então a gente vê que Deus nunca foi um Deus de passar a mão na cabeça de quem está errado. Deus sempre foi um Deus de justiça e de realmente é um Deus pedagógico. Ou seja, se você tem nas suas mãos a facilidade de viver a vida da forma que Ele quer, por que você vai tentar de outra forma, de outro meio? Então, por conta disso que a gente tem aí essa primeira visão acerca da divisão de Israel e igreja. Ou seja, quem é que vai passar a tribulação? Quem é que vai viver para ver essa tribulação? Eu creio, sou pré-tribulacionista, até que me prove o contrário de novo, até que eu sinta que os reformados, que os tradicionais, eles me provem que o pós-tribulacionismo realmente ele tem mais vazão do que o pré. Eu conheço muitas pessoas que eram pré e se tornaram pós, e conheço muitos pós que se tornaram pré. A minha visão central é a seguinte: sendo pós, sendo pré, vai acontecer, se prepare, porque senão você vai ficar. E é isso que eu não quero que aconteça, né? Então a grande pergunta é, a igreja então substitui Israel? A igreja quando veio, ela substitui Israel, então tudo que se passou até aqui, a igreja vem e entra e sobe nele e pronto, agora a partir de agora é um povo só, todos somos povo de Deus, somos Israel de Deus, como é que funciona isso? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Então a gente começa a ver que realmente isso não é uma verdade. Não tem como a igreja substituir Israel. Mas claro, como tudo nessa vida, tem duas correntes, duas posições acerca disso, né? A primeira posição, ela está ligada com a teoria da substituição, onde os reformados se apoiam muito acerca disso, né? Ou o chamado supersessionismo. Vamos falar a teoria da substituição, que é mais fácil, né? Essa teoria de substituição alega que a aliança mosaica ela foi substituída pela aliança de Cristo. Então, tudo que Deus tem para Israel agora passou para a igreja. Então, a igreja como um todo, tudo que acontece agora é para todos. E aí a gente vai ver que existem algumas discussões acerca disso, né? Isso a gente vê aí muitas igrejas reformadas no início que batem muito pesado acerca dessa tese, né? Então, a gente tem que começar a entender que talvez não seja isso. Mas existem textos, né, bíblicos, fundamentos bíblicos acerca disso. Ninguém fala sem fundamento bíblico. Eu acho muito interessante isso, né? Todo mundo que tem a sua tese tem o seu fundamento bíblico para ela.
alguns num texto fora do contexto, outras contextualizadas, e eu não estou aqui criticando as pessoas que abraçam essa teoria da substituição, porque isso não fere em nada a nossa salvação, isso não fere em nada nosso caminhar com Deus, apenas uma questão pessoal, de entender que ao invés de eu sofrer com a tribulação, ao invés de eu não sofrer com a tribulação, eu vou sofrer com ela e vou ser salvo do mesmo jeito. É só essa visão, né? Mas a gente tem também a outra visão, que é a teoria da sustentabilidade do plano perene de Deus para Israel. A sustentabilidade, ou seja, o plano de Deus para Israel continua, ele é sustentado até hoje. Então nós temos um plano para a igreja e um plano para Israel. Então essa é uma visão, já trabalhando o pré-tribulacionismo aqui, a anterior pós, né? A gente começa a ver isso. E aonde se sustentam os pentecostais que mais adotam essa visão? Sustentam nos pactos que Deus fez, que são incondicionais com Abraão, né? Então a gente vê lá a partir de Gênesis 12, e aí tem os textos que você não tem o tempo para a gente poder abrir toda essa Bíblia, para poder falar sobre todos esses textos bíblicos aqui, mas a gente vai ver isso, que a gente tem todo um conceito incondicional de promessa de Deus para com Abraão. A gente tem um pacto também incondicional de Deus com Moisés, ou seja, esses pactos não podem ser quebrados. Jesus não veio para quebrar pacto, até porque ele mesmo diz que ele não veio para quebrar a lei, ele veio para cumpri-la. Nós não estamos aqui entrando nessa fase de lei e graça, né? Mas enfim, mas a gente pode pensar que nada do que se passou tem que ser rasgado. A gente não pode imaginar que Jesus veio e acabou com tudo e nada vai acontecer. Não, o Novo Testamento, o Apocalipse, faz parte do Novo Testamento, foi escrito quase 100 anos depois de Cristo. Então, o que tem ali tem elementos muito salutares, tanto para a igreja como para Israel, né? Igreja, quando eu digo igreja, eu digo gentios que se converteram, eu digo judeus que se converteram, e a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Há outro pacto também interessante com Davi, né? Deus fala muito forte sobre Davi, de ter uma casa firme, um trono, de ter um reino eterno, né? Então, se a gente pensar que Jesus é raiz de Davi, é da raiz de Davi, a gente vai ver então que realmente esses pactos são incondicionais. Então a gente pode chegar num contexto que Israel ele tem uma nação, uma terra, um rei, um trono e um reino eterno, né? As promessas que foram feitas para ele, para Israel, são eternos. São assim produzidos de uma forma que não dá para descartar, não dá para chegar a todas as promessas que Deus fez para o seu povo até a vinda de Cristo ser rasgado, porque Jesus chegou e acabou a história, agora é sua graça. Não, calma, a gente pode ter aí uma divisão muito linda acerca disso, não porque Deus é confuso, muito pelo contrário, porque Deus é muito certo, muito correto nesse sentido, ok? Tudo bem até aqui? Eu vou dar uma olhadinha agora em quem chegou aqui no Facebook para a gente ver se tem alguma interação. Vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso Facebook. Ótimo, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que chegou, que se inteirou conosco. O Josué está aqui também. Bom dia, Josué. O João Coelho também. Bom dia, Joãozinho. A Sandra, bom dia. Seja bem-vinda. Kelly também já está aqui perguntando. Ok, se Deus já tem seus escolhidos, então nada que façamos vai mudar o plano da sua salvação. Não, Deus não tem os seus escolhidos, eu não falei isso, não é? Eu disse que Deus ele tem o povo eleito até a vinda de Cristo. Então esses escolhidos são o povo dele. Lá atrás as promessas foram feitas e quem se abraçasse essas promessas estariam dentro do contexto. Quem não abraçou, perdeu, né? Então não é que os escolhidos deles estão lá atrás. Agora, daqui para frente, os escolhidos são todos que queiram, né? A predestinação da cruz é para todos, basta a gente aceitar, né? No nosso caso, a gente não tem predestinação, a gente está envolvido, na verdade, assim, a predestinação ela é no sentido amplo que a cruz nos trouxe, né? Jesus nos trouxe um sentido amplo de predestinação, mas depende de nós, né? Então não há um povo eleito, escolhido para salvação. Todos que aceitarem Jesus, até os judeus,
Então, hoje é o povo escolhido de Deus para poder chegar à salvação. Agora, os judeus, o seu povo, que não aceitaram, aí esse sim é que a gente está falando sobre a visão de um plano de salvação diferente, né? Tem aqui também a Bárbara que perguntou, os judeus no presente vão pagar pelos erros do passado? Não, não vão pagar pelos erros do passado. Eu acabei de dizer para a Kelly, Bárbara, eu digo para você, todos os judeus eles têm total liberdade para poder chegar e se converterem e aceitar. O que a gente tem que entender hoje é, até o arrebatamento da igreja, até a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, existe a possibilidade da gente se converter. Se os judeus se converterem, se alguns judeus que já são convertidos, esses vão participar do arrebatamento da igreja, porque aceitaram Jesus. A linha tênue da salvação é aceitar a Jesus. Hoje só tem esse caminho, não tem outro. Ah, mas eu sou povo eleito de Deus, sou judeu. Se você não aceitar Jesus, você vai passar pela tribulação. E se durante a tribulação você não aceitar Jesus, a Bíblia diz que é condenação. Então não tem o que fazer, né? Então, assim, não há como os judeus do presente pagarem pelo passado. Não, isso aí é uma coisa muito... como é que eu posso dizer? É você individualmente pagar por algo que você não cometeu, né? Mas você tem o dever de mudar a sua história, de categorizar a sua vida com Cristo e mudar a sua história, ok? Bom, vamos continuar então aqui. Já vi aqui quem está aqui. Vamos voltar aqui no nosso slide. Bom, então, baseado nisso que a gente falou, a igreja não substitui Israel. A igreja não tem o papel de substituir Israel, né? A igreja e Israel, elas são dois povos diferentes. Eles não têm o dever de um substituir o outro, né? As promessas de Israel escatológicas estão no Antigo Testamento. As promessas de Israel, num contexto geral, estão no Antigo Testamento. As promessas para a igreja estão no Novo Testamento, né? E o que é a igreja, se a gente pensar nisso? A igreja ela se inicia no dia de Pentecostes, que a gente tem lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Jesus quando vai embora, Jesus quando sobe, assunto aos céus, ele diz, calma, não façam nada, espere, porque quando eu mandar, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus. E aí quando eu mandar, aí sim, vocês vão pregar por toda a Judéia e confins da terra, enfim. Aí é onde começa literalmente a igreja do Senhor. Então, no dia do Pentecostes isso acontece, e até onde ela vai permanecer? Até o arrebatamento, né? Fomos arrebatados, continua a igreja de Cristo na terra? Não, porque a função da igreja de Cristo se esgota com o arrebatamento, né? O que nós pregamos hoje? Arrependimento, não é? E aceitação da promessa de Cristo. Para quê? Para ser salvo. Ora, o arrebatamento me leva para onde? Para a salvação. Então, alcancei isso, acabou a igreja. O que vai ficar aqui é mundo e é o povo de Deus, num contexto geral. Então, o Deus só vai olhar para quem? Para quem se converter durante esse período da tribulação, desses 7 anos que a gente vai trabalhar depois, ok? Deus não abandonou Israel, mas ele usa essa situação atual para trazê-lo de volta. Então, a gente tem que pensar sempre que Deus nunca vai abandonar Israel, né? Paulo fala muito claro sobre essas questões. Vamos lá em Romanos 11, versículos 11 e 12, que diz assim: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então percebam, os judeus caíram no sentido de deixarem a salvação de lado para que o mundo aceitasse a Cristo, né? Mas Paulo deixa muito claro no versículo 12, se essa queda e se essa diminuição é riqueza dos gentios, imagine para os judeus a plenitude deles, ou seja, se eles já são gloriados pelo que eles deixaram para trás, imagine quando eles forem alcançarem a plenitude aceitando a promessa de Cristo Jesus, né? Então, Deus nunca abandonou Israel e nunca pensou nisso. Ele tem sim um plano de salvação, mas Israel precisa se converter, né? É isso que é importante. Então, a gente tem lá em Gálatas 6,16, e a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus.
Israel de Deus aqui não significa que Israel se tornou diferente do que ele era. Não. É um Israel espiritual, não biológico, né? Ele está falando de quem? Dos judeus convertidos, das pessoas que entenderam a promessa de Cristo. Porque quando Cristo vai e quando Cristo prega, e os próprios discípulos, e os discípulos que fizeram outros discípulos, a igreja primitiva, ela falava de Cristo para quem? Para os judeus. Não só para os gentios, mas também para os judeus, né? Então esse Israel de Deus passou a ser o quê? Neste caso aí específico de Paulo, passou a ser as pessoas que se converteram e que escatologicamente, Paulo está dizendo para quem? Nós vamos ver lá na frente também que nós temos um grupo de 144 mil que a Bíblia diz sobre isso, as duas testemunhas que são os judeus. Então esses caras eles também vão se converter e vão alcançar aí a plenitude do Israel de Deus, da salvação, né? Então a gente tem que lembrar que a gente hoje vive o tempo da igreja, o tempo da graça. E os judeus só vão alcançar. Olha, de novo, eu tive muita dúvida com isso por muitos anos na minha vida espiritual. Claro que no começo, né? Eu pensava, mas espera, se o cara é povo de Deus, será que ele precisa fazer alguma coisa para se salvar? Será que ele precisa mudar? Não, porque ele já é povo de Deus, né? O cara ele já tem na RG, de Deus, filho de Deus. Então, como é que esse cara precisa fazer alguma coisa para se salvar? E aí a gente começou a aprender que não, né? A gente começou a entender que o único caminho que me leva hoje à salvação é por meio de Cristo Jesus, de arrependimento e de graça derramada, né? Da aceitação da graça de Cristo Jesus. Então os judeus também entraram nessa regra. Os judeus também sofreram muitas coisas pela sua desobediência e vão sofrer outras se continuarem desobedientes ao que Deus mandou, ao que Deus falou. Deus falou muito com profetas acerca do Messias, como é que eles não aceitam? Eles viveram com ele, né? A gente vai ver isso, como é que pode um negócio desse? Se eventualmente eles estavam ali vendo, como é que eles vão aceitar? Então essa recusa de Israel em aceitar o Messias vai levar à grande tribulação. Para quê? Pedagógico, lembra? As funções de Deus, ou as ordens, ou a regra de Deus para o seu povo é sempre pedagógica, ela ensina. Né? Então, quando o povo murmurou, quando não devia murmurar, ficou 40 anos mais. Quando o povo começou a falar besteira, fazer a coisa não acontecer da forma que deveria, Deus permitiu que a geração não entrasse, a geração que estava lutando ali não entrasse na Terra Prometida. Então, assim, todas as decisões de Deus são pedagógicas. Ora, se Israel não aceitar o Messias, fatalmente os judeus vão passar pela grande tribulação, até que se arrependam. Ou não, né? É direito de todos aqui se arrependerem ou não. Né? A gente vai ver lá em Romanos 11, 17 e 21, e a gente acha que termina com esse texto. Lá no fim eu vou ler no final. É muito interessante quando Paulo diz para os romanos, para a igreja de Roma, que os judeus são o tronco da oliveira onde a igreja foi enxertada, né? Deus corta os troncos da oliveira e enxerta a igreja ruim, né? Ele usa o termo até que nós somos galhos da zambujeira, que é uma oliveira ruim, né? Mas ele enxerta no tronco da oliveira, que é Jesus, para depois, então, ficar fortalecido para que eles venham e tenham mais, e sejam reenxertados lá na frente. Né? Então, a gente vai ler esse texto mais para frente. Então, esse é um texto até para a gente continuar tendo temor, e ter um temor específico a Deus, porque realmente nós somos enxertados, nós éramos de uma oliveira ruim, né? De uma oliveira meio praguenta, e aí Deus vai, nos resgata e nos coloca de novo na oliveira, coloca lá, nos enxerta nessa oliveira santa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos levar para algo melhor. Então a igreja, ela é sucessora de Israel, mas não a substitui. Não dá para falar que acabou, não. Israel teve a sua promessa até terminar a fase de início do Novo Testamento, ou seja, no Velho Testamento, as promessas perduram. A igreja vem e toma um papel novo aqui, mas não derroga, não acaba com o que ficou lá atrás, ok? Enfim, vamos caminhando aqui. A igreja tornou-se Israel de Deus, descendência de Abraão, a circuncisão, e depois você dá uma lidinha sobre isso lá em Filipenses 3:3,
santuário dedicado ao Senhor. Judeus e gentios se incorporam à igreja de Cristo, né? Então, judeus podem se incorporar para poder receber a promessa escatológica, desde que estejam debaixo daquilo que Deus nos deu por meio de Cristo, né? Deus jamais teria o seu povo judeu, né? Deus jamais usaria os judeus para promessas, faria uma série de promessas, envolveria eles em tudo aquilo que foi envolvido, numa geração abençoada que trouxe a raiz, né? Jesus ele veio dessas raízes, né? Ele é promessa, ele é fruto dessas raízes, e de repente usa eles temporariamente, agora chega e descarta, ou seja, não vale mais nada do que aconteceu, agora é para a igreja e ponto, acabou. Não, Israel tem sim o seu poder, tem o seu peso, e dentro desse contexto a gente precisa sempre trabalhar e pensar de uma forma mais aberta e não tão restritiva, ok? Israel e o seu tropeço, né? A gente tem que entender que quando Deus deu a lei ao seu povo foi para a justiça e para alcançar um objetivo, né? E eles não cumpriram essa lei, não entenderam a finalidade, não sabiam, desde os profetas falando e eles deixando a coisa andar, e quando Jesus vem eles acabam afastando isso, então não funciona. Romanos 9, vamos dar um pulinho lá, Romanos 9, 31, 33, diz assim: mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram uma pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ou seja, Paulo está dizendo ali, e revela lá atrás esse texto, que lá de Isaías 28:16, sobre essa pedra de tropeço, que Deus ia colocar realmente alguém que ia confundir as pessoas no sentido lógico, mas que teria ali uma função específica de mudança de quadro de vida, né? E aí, quando eles acabam tropeçando nessa pedra e caindo, eles perdem então a essência do que Deus havia preparado para a salvação deles, né? Porque eles eram justos, né? Então, quando eles deixam isso de lado, eles perdem essa salvação, eles perdem o direito de estar com Deus na eternidade, se não buscarem a Cristo, né? Então, a gente tem o nosso papel como igreja, mas Israel tem o papel dele como povo de Deus antigo. Falo povo de Deus porque era uma visão antiga, né? Mas hoje também somos povo de Deus. Mas antes da vinda de Jesus, eles eram os povos exclusivos de Deus que tinham algo preparado, né? Bem, eu pergunto para você, Israel foi posto de lado? Israel foi posto de lado? Pergunto isso para você. Foi ou não foi? O que vocês acham disso? A gente começa a pensar que talvez não, talvez sim, né? Israel teve motivo de sobra para crer. A gente falou agora há pouco, né? Que eles tinham tudo de sobra. Se a gente olhar lá em Romanos 10, 20, 18, nós vamos ver o seguinte: mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha, todo mundo ouviu, né? Naquele tempo, todo mundo entendeu que Jesus era Jesus, né? Ouviram. E aí, assim, a promessa estava na mão deles, era só poder abraçar, pegar para eles e ponto. Mas não. A resposta qual foi? Rejeição. Não queremos, não dá, não posso. E aí as coisas não funcionaram dessa forma, né? Então a gente começa a ver que realmente a oportunidade foi dada para eles. Mas assim, Romanos 11, 25 diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, na verdade, Paulo afirma que Israel realmente foi posto de lado em um determinado momento pela sua rejeição, né? Rejeitou, então Deus teve que abrir o leque para outras pessoas, porque senão uma promessa tão linda como essa, que é a vinda de Jesus, para um povo, e o povo rejeita, não dá. Então, se coloca de lado aí a função de Israel e a promessa para Israel, para que alcance a igreja, para que a gente seja alcançado e seja abençoado. Então, Paulo fala muito sobre isso aqui nesse texto. Bom, vamos lá. A cegueira de Israel. Bom, como é que a gente pode entender isso, né? Se a gente, vamos lá em 2 Coríntios, você está aí com a sua Bíblia aberta?
2 Coríntios 3, 14 a 16, diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Então você percebe aí que há uma cegueira, né, por parte de Israel por um tempo, porque Israel vivia e ainda vive debaixo, sob a lei mosaica, né? Então a gente começa a entender aí que existe uma cegueira, talvez espiritual e de difícil aceitação para as coisas do Messias. Então, por conta disso que Deus então colocou um pouco de lado essa questão de Israel. Essa cegueira, ela só vai poder ser descoberta por Cristo, né? O versículo 16 está dizendo isso. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então é só por meio da conversão que esse véu vai sair e que tudo vai se resolver. A única forma que um judeu pode enxergar a verdade é por meio de Jesus, né? E essa cegueira, segundo os teólogos, ela tem um tempo para ser tirada, né? Quando é que vai ser tirada essa cegueira? Vamos lá em Romanos 11, 26 de novo. Volta lá um pouquinho. Romanos 11. Está acompanhando aí, meu irmão? Está acompanhando aí, meu irmão? Romanos 11, 26, 27. Diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Oi? Não. Então, a gente entende aí, na verdade, que essa cegueira vai ser tirada, né, de algum certo ponto, e principalmente quando a gente tem aí a visão de que essa cegueira de Israel vai ser tirada quando acontecer, quando efetivamente Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. E aí então essa cegueira vai ser tirada, e aí então tudo vai ocorrer bem, e aí Israel vai abrir os olhos, vai tirar as escamas e falar: caramba, e agora? Como é que vai ser? Vai se voltar a palavra para poder buscar conversão e redenção, né? Vai começar a entender que tudo aquilo que foi pregado era verdade e que eles gastaram tempo com o que não devia, né? Essa era dos privilégios gentil vai dar lugar, então, à restauração de Israel ao lugar da bênção. Então, essa cegueira só vai sair quando isso acontecer, ok? Bem, a gente continua, então, dizendo sempre que o povo de Israel sempre vai ter o seu espaço, o seu lugar. Então, por isso que Deus manda lá no Salmo 122, versículo 6, porque a gente ore pela paz em Jerusalém, ore por Jerusalém, para quê? Para que eles voltem, porque é o povo amado do Senhor, o povo eleito do Senhor, desde o início, desde Abraão, desde a promessa. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar dos nossos irmãos judeus, porque são irmãos, são pessoas que precisam ser resgatados pelo Senhor, mas precisam também se converter, entender que a visão é outra, né? É por isso que é muito interessante a gente entrar nessa teoria do livre-arbítrio. Tem gente, às vezes, que diz hoje que o livre-arbítrio não existe mais, que o livre-arbítrio hoje foi extinto pela graça de Jesus, e a gente tem que pensar que não. O livre-arbítrio ainda tem poder, tem força, e tem tirado muitas pessoas do caminho do Senhor, né? Então a gente precisa trabalhar muito bem isso para a gente não ter essa visão deturpada de que as coisas se extinguiram com a vinda de Cristo. Não, muitas coisas se extinguiram, mas muitas coisas permanecem, prevalecem, e a ótica precisa ser, como é que eu posso dizer, interpretada de uma forma sistemática e não restritiva, ok? Bem, estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula. Deus sempre manteve um remanescente. É interessante a gente pensar nisso. Israel sempre teve um remanescente. Israel sempre manteve um remanescente. Deus sempre manteve um remanescente de Israel, para que o povo não se extinguisse, né?
E quem é esse remanescente? Se a gente olhar lá em Romanos 9, 27, você vai ver Paulo falando muito claro sobre isso. Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Né? Então Deus sempre manteve um remanescente para que o povo não suma, para que não acabe. Se a gente lembrar, por exemplo, de diversos textos, você vai lembrar de Josué e Caleb, você vai lembrar de Raabe, de Gideão, de Sansão, de Samuel, você vai lembrar dos levitas na época de Jeroboão, lá na divisão do Reino do Norte e do Sul, os 7.000 profetas que não se curvaram na época de Baal, na época de Elias. Então Deus sempre manteve um povo firme e fiel para que mantivesse acesa a chama realmente do judaísmo, do povo de Deus como um todo, né? Então a gente vê que isso também vai acontecer na vida de Cristo, vai acontecer no Apocalipse, nessa fase escatológica. Muitos judeus, o Apocalipse diz lá, o Apocalipse 13, vamos lá no Apocalipse, para você não falar que eu não falei nada de Apocalipse hoje, eu falei bastante. 13, 7, está dizendo o seguinte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Você vai ver que a gente vai chegar lá depois, falar sobre o anticristo, sobre o falso profeta, e você vai ver que muitos judeus vão ser mortos, né? A gente pode ver lá também, no capítulo 20, versículo 4, que diz assim: e vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você vai ver aqui pessoas que foram mortas durante a tribulação. Por isso que a gente diz que a gente não vai passar pela tribulação, porque esse povo é o povo que está sendo tratado na ira de Deus sobre a humanidade, né? E aí a igreja, conforme a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 5, 9, não vai pegar essa ira. Se a gente vê lá em Apocalipse 3, volta comigo lá em Apocalipse 3, versículo 7. Não, desculpe, 2. Versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer da lei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ou seja, a gente não vai ter, a gente vai estar protegido pelo Senhor, né? A gente não vai estar envolvido nas coisas da tribulação, ok? Então, se a gente trabalhar se você pensar que também há remanescentes nesse novo tempo, a gente vai lembrar que Deus separa 144.000, talvez esse número simbólico, porque pode representar 12.000 de cada das 12 tribos, que dá os 144.000, enfim, ou não. Esses são remanescentes que vão ser salvos na grande tribulação do povo dele, né? Que são os judeus que vão se arrepender e vão seguir a Cristo, vão ter lá as 2 testemunhas, que nós vamos trabalhar com isso também logo, logo. Então, assim, são pessoas que sempre serão os remanescentes que Paulo falou, que Deus sempre vai manter vivo por ser povo de Deus. A gente trabalha, então, no finalzinho, a exaltação de Israel, né? Deus sempre fez tudo pela atenção e amor do povo, mas o povo desapontou com a idolatria e não reconhecendo o Messias, né? Então, isso é uma coisa muito triste, eu acho, no coração de Deus, né? Mas Paulo diz lá em Romanos 11, 12, 15... Vamos dar uma lidinha lá para a gente ir encerrando a nossa aula de hoje. 11, 12 e versículo 15. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não a vida entre os mortos? Né? Então, haverá plenitude para os judeus desde que eles venham para Cristo, desde que eles entendam a promessa de Deus. Ok? Qual é a alegria de Paulo nessa redenção que Paulo nos diz aqui, né? É muito interessante. Se você ver lá o capítulo 9 de Romanos, ele começa lamentando a situação de Israel. Se você inicia o capítulo 10, você vai ver lá dos Romanos, Paulo já começa orando por Israel, né? Porque Paulo sabe que é o povo dele, ele é romano, ele era
era judeu, né, da tribo de Benjamim, tinha cidadania romana, enfim, ele amava esse povo, porque ele fazia parte desse povo, né? Então ele começa lamentando no 9, depois ele começa orando no 10, e no 11 ele já vem com uma indagação otimista. Se a gente começar no 11, a gente vai ver, digo, pois porventura rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, matará os teus profetas e derribará os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou o resto, segundo a eleição da graça. Então, perceba que sempre Paulo, ele é otimista que os judeus realmente vão entender, vão encarar essa realidade como ele encarou, e aceitar Cristo e serem salvos, né? Porque ele sabia, Deus sempre tem um plano para esse povo, Deus sempre vai ter esse plano para esse povo maravilhoso. Eu queria terminar lendo com você Romanos 11, 17 e 26, que é muito lindo esse texto, para a gente finalizar o nosso dia. Né? Diz assim, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, está falando de você, sendo zambujeiro, ou seja, de uma árvore ruim, de uma oliveira ruim, foste enxertado em lugar deles, ou seja, foram quebrados os ramos dos judeus para a gente que é ruim ser enxertado lá, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Ou seja, a promessa nunca foi para nós. Então a gente não pode pegar hoje o povo de Deus, Israel de Deus eleito, e fazer deles uma coisa que não vale nada. Não, muito pelo contrário, Jesus nunca veio para fazer esse tipo de acepção, né? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. É o que a gente falou antes, né? Como é lindo a gente temer ao Senhor, porque nós fomos colocados, enxertados num lugar que é santo, e alguns rejeitaram isso. E a gente teve essa oportunidade por conta da rejeição deles, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Presta atenção, meu irmão. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu será cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha a promessa para Israel aí, de novo, né? Porém que, se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Perceba aí, igreja e Israel. Olha a diferença. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Amém? Então perceba, como a gente falou no início, há sim uma visão de Deus para Israel e assim uma visão de Deus para a igreja. Um não substitui o outro, um sucede o outro. E aí a gente vai entrar a partir da semana que vem já na esfera da tribulação, e aí a gente vai avaliar bem essa divisão, essa diferenciação do que é a igreja, do que é Israel. Então era necessário a gente fazer hoje essa divisão, a gente entender um pouco melhor isso, para a gente entrar semana que vem trabalhando esse contexto pré-tribulacional, ou tribulacional, melhor dizendo. Ok? Amém? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe e que você tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Tchau e até a semana que vem.